da professora Letícia Cesarini, da professora do Departamento de Antropologia da UFSC. Ela tem mestrado e doutorado em Antropologia. O Bruno, o professor Bruno também, participando da mesa agora, ele é mestre em Antropologia Social e doutor em Antropologia pela Universidade da Califórnia. E a professora Miriam Gross, que é muito bom tê-la de volta conosco, vê-la novamente aqui na UFSC. A professora Miriam é mestre e doutora em Antropologia Social e atualmente a gente queria agora iniciar uma mesa pensando no tema da religião e debatendo um pouco como que a antropologia da religião aqui se desdobra em diversas formas. Pensar a religião como objeto de pesquisa é também pensar formas de acessar a religião. Então acho que aqui a versatilidade da mesa em diferentes perspectivas, né, vai contribuir muito para que a gente pense outras formas, como gênero, política e outros temas como chaves para acessar esse tema. Então, primeiramente, antes de qualquer coisa, eu queria só conferir se vocês passaram a lista de presença. Daí, só para repassar a lista de presença, eu vou fazer qualquer coisa, se a Isabela puder arrancar uma folha e passar uma lista de presença, porque eu acho que a outra a Luna já pegou. Então, sem mais delongas, agora eu passo a palavra para o professor Bruno. Por favor. Beleza. Boa tarde, parabenizar vocês, antes de tudo, pela organização, muito bacana. Um evento, queria ter participado mais, mas teve uma sobreposição com vários outros eventos acontecendo, mas estava no primeiro dia, foi super bacana. Uma experiência muito legal. Parabenizar muito o coordenador do curso, dar uma força para o evento. Né? Então, o tema seria ensaios de antropologia e religião, que é basicamente tudo, né? Qualquer coisa. E a gente acabou fazendo esse corte sobre o tema gênero e religião, né? E eu, de manhã, dei uma rabiscada em alguns temas, acabou ficando um pouco longo para variar. O pessoal que tem algo que sabe disso, né? Que não tem que fazer conclusão. Mas eu só vou pensar aqui o que eu organizei, né? Primeiro, eu refleti, vou refletir, né, se eu chegar lá. A primeira etapa seria o conceito de secularização, né? Ou seja, como a modernidade se concebe como uma espécie de saída da religião. Né? E uma definição, talvez, da secularização como emancipação, acho que é uma forma possível. Né? A emancipação de amarras tradicionais, e como isso se constitui tanto como uma narrativa, né, da modernidade, com a pluralidade de usos, quanto como uma teoria social, né? Teorias da secularização. No segundo ponto, eu queria falar um pouco sobre a antropologia da religião e do secularismo, como é que essa ideia de agregar o secularismo ao estudo da antropologia da religião tem alterado esse campo, e como isso acontece depois da emergência, vamos dizer assim, de que o José Casanova chama de religiões públicas, né? Que é um pouco, talvez se refira de uma maneira genérica ao fim da Guerra Fria, onde divisões tipo capitalismo, comunismo, sobrecodificavam outras diferenças sociais, e a partir do momento do fim da Guerra Fria, o que a gente vê não é muito bem o fim da história, o domínio do liberalismo democrático, liberal, mas uma pluralização de outras diferenças, né? Tanto as lutas, as políticas chamadas políticas da identidade, mas também a questão da política religiosa. Né? E isso altera a antropologia, obviamente, porque é uma ciência que está no mundo, como qualquer outra forma de conhecimento. Né? E o terceiro ponto seria, eu estou adiantando porque provavelmente eu não vou chegar, né? Mas eu pensei a ideia de como que a antropologia hoje, né, se posicionaria diante do que a gente pode chamar de uma crise das democracias liberais em geral, né? E a emergência da extrema-direita, né? Eu acho bom, e aí até adianto algumas questões para eu fazer. Eu pensei que talvez a diferença entre uma tradição religiosa, o conservadorismo político, que é obviamente uma postura legítima dentro de qualquer democracia liberal, e o fascismo, como um elemento
associado à direita, logo ao conservadorismo, mas que implica uma saída desse campo democrático liberal, né? E como que isso tem acontecido através, ou em diálogo com movimentos religiosos, e como que a antropologia, como uma disciplina associada ao pluralismo, né? O pluralismo democrático, assim, no DNA dela, pode se posicionar e como entender, sem trivializar, a questão da diferença religiosa no mundo de hoje. Isso tudo está associado com gênero, né? Primeiro, se a secularização é emancipação, isso implica algum tipo de emancipação sexual ou a ideia de igualdade de gênero, né? Então, a minha primeira, eu acho que eu começo por aí. Aí você me para, depois eu volto, né? Talvez nas perguntas, na parte bem cedo e tudo mais. Então, o que seria o secularismo enquanto narrativa, né? Seria essa ideia de uma transição emancipatória da religião, ou seja, que seria a verdade divina inquestionável, e uma vontade humana, vamos dizer assim, perfeita, para o humanismo, né? Seria o governo da vontade humana, racionalmente, liberada de certas amarras tradicionais ou herdadas do passado, né? Então, associado com uma certa teleologia do progresso, né? É um tipo de temporalidade que talvez tenha substituído temporalidades religiosas ou visões religiosas do futuro, né? E para muitos autores, meio literalmente, uma versão imanente da ideia de salvação, né? E tem uma certa genealogia cristã, naturalmente, nessa noção de secularização, né? E também o processo de individualização, né? Que implicaria, entre outras coisas, maior liberdade, e aí liberdade no sentido de escolha, autonomia, a diminuição de desigualdades ou hierarquias herdadas, né? E a noção de uma agência humana que seria autopossuída, né? A ideia de produzir a história como protagonista, né? Ao invés de estar, de certa forma, submetido a vontades, seja a vontade divina, sancionada pela tradição e tudo mais. Meio que intuitivamente a gente tende a associar, eu diria quase intuitivamente, então que secularização está associada a maior liberdade sexual e igualdade de gênero, né? Então, parte desse processo de individuação, daquilo que era herdado, que se torna escolhido, né? E isso inclui papéis de gênero e tudo mais, né? E essa noção de secularização ela faz parte de uma cadeia de oposições, eu diria, que é o moderno, tradicional, secular, religioso, sexualmente liberado, sexualmente oprimido, igualdade de gênero e hierarquia patriarcal, né? E geralmente o Ocidente e o resto, né? Daí que talvez seja a antropologia ser uma espécie de sociologia do resto, historicamente, pelo menos na história dela, com a origem do colonialismo e tudo mais. Aí eu trouxe só algumas assim, visões que questionam esse tipo de narrativa, né? Eu acho importante que a gente acabe reproduzindo um pouco isso, né? Então a gente vai falar de gênero e religião, a gente vai falar da opressão religiosa patriarcal, vamos dizer assim. Primeiro, eu pensei na Joan Scott, um livro excelente, assim, recomendo tudo que a Joan Scott escreve, né? Ela escreveu um livro exatamente sobre esse tema, que chama Sexularismo. Tem um ensaio também, eu tenho uma versão traduzida, utilizo algumas aulas, se alguém quiser, depois eu posso passar. Mas ela fala em certo momento sobre a proliferação de imagens de seios após a Revolução Francesa, né? Especialmente, mas não apenas na fase jacobina, né? Se vocês têm em mente aquela figura. E ela vai falar como que o que acontece nesse processo, que é um marco, é uma revolução fortemente anticlerical, né? Um certo discurso, como é que é? Enforcar o último rei nas tripas do último papa. E ela mostra de uma maneira muito interessante como a alienação política das mulheres, da cultura republicana, permanece e ao mesmo tempo que acontece uma certa reificação da mulher no campo da representação, né? Que é o que ela vê nessa figura dessa disseminação da figura do seio. Ela faz um contraste muito interessante também entre a figura do seio no mundo medieval, principalmente no humanismo cristão que precede, né, a Revolução, que era um símbolo de caridade universal, né, dentro, vamos dizer, da cristandade que precede. E passa a ser codificada numa gramática que ela associa ela fala de um complemento do erotismo masculino, né? Seja a figura da nudez,
Ou seja, no caso de secularização, é um argumento dela para mostrar, contrariar essa narrativa de secularização como emancipação, necessariamente implicando igualdade de gênero. No século XIX, ela também fala dos efeitos da feminização da religião, ou seja, um certo argumento interessante, né, que a ideia, depois a gente fala da categoria de religião, né, era associada no medieval a um patriarcado, literalmente, era uma prática masculina, né, não somente masculina, mas ela fala como no século XIX ser religioso se torna ser feminino em geral. E isso significava uma certa susceptibilidade a influências, né? Ou, por exemplo, ser geralmente a influência sacerdotal. Né? E ela fala que isso foi por muito tempo utilizado como uma forma de não conceder direitos de voto às mulheres em países católicos da Europa. Né? Está claro que a noção liberal de cidadania, de igualdade formal, né, associada ao secularismo, o laicismo, no caso francês, demandava um conjunto de capacidades, né, de transcender a si mesma para poder alçar a esfera pública. Né? Isso implicava em transcender a corporalidade. Né? Ou seja, o que ela quer dizer é que tanto a secularização produz uma privatização da religião, e também faz com que a mulher signifique o espaço do privado, no sentido e ambos associados, por exemplo, à emotividade excessiva, ou seja, a incapacidade emotiva ou excessivamente corporal de transcender a si mesmo e alçar a racionalidade. Né? Então, eu diria que, inclusive, é um elemento bem modernista, essa associação entre religião e emoção. Né? A gente pensa a racionalidade, não a emoção. A gente usa isso no cotidiano. Né? Ela está mostrando como é que as gramáticas de gênero, a diferença de gênero e a diferença religiosa, elas compartilham muito desse espaço de exclusão do universalismo liberal secular. Né? Outros autores, por exemplo, Foucault, no século XIX, obviamente, né, a noção de biopoder, psiquiátrico, né, o conceito da mulher neurótica, né, também do pederasta, né, a reificação dessas identidades de sexo e de gênero com uma linguagem que não tinha absolutamente nada a ver com religião. Né? Uma linguagem biopolítica, baseada na autoridade científica, né? Inclusive que acontece uma releitura de noções, por exemplo, o perigo da sexualidade feminina, que talvez fizesse parte da gramática cristã antiga, mas que ela entra na linguagem biopolítica e é um tema científico. Né? E, obviamente, o conceito de raça, né? Que é eugênico, baseado na autoridade científica, né? Que é central para o nascimento que eles chamam de biopoder e tudo mais. Né? Um último ponto seria, falando do século XIX, como que a noção de igualdade de gênero, ao mesmo tempo que, através desses limites impostos, agora não mais pela tradição, mas por uma certa concepção de natureza, né, que era desigualmente distribuída entre mulheres e homens, brancos e não brancos, né? Ao mesmo tempo, ironicamente, a igualdade de gênero era, no século XIX, numa linguagem que se torna muito familiar, né, recorrida nas narrativas coloniais, né? Principalmente no norte da África, Oriente Médio, onde a colonização era descrita como uma espécie de libertação da mulher não branca do homem não branco. Né? E a gente pensa na guerra ao terror, a Afeganistão, são discursos muito antigos. Então, a conclusão seria dessa parte, sobre a narrativa, e se ela corresponde à realidade ou não. Primeiro, eu diria que não existe uma conexão necessária entre igualdade de gênero e secularismo. Necessária, importante. E segundo, que a igualdade que o secularismo promete sempre foi e ainda é perturbada pela diferença sexual. Né? Pensando que o feminismo crítico, principalmente feministas críticas do feminismo de cunho liberal, têm comentado isso. A Carol Paterman, contrato sexual, ela chega a dizer que a própria ideia do indivíduo autopossuído é patriarcal. É muito bem solta na cara, assim, achei. Uma outra coisa que a Joan Scott faz é até um certo desafio na historicidade do feminismo, quando ela vai falar, ela vai associar a primeira onda do feminismo, né, ao movimento da temperança, por exemplo, nos Estados Unidos e Europa, que é um movimento evangélico, protestante evangélico, ou seja, diz toda uma história
da presença pública, democrática, entre mulheres, que passa por movimentos religiosos também. E é um momento que isso tende a ser um pouco apagado e tal, da historiografia do feminismo. Então, né? Já falei muito? Aí a outra noção seria secularismo, da minha parada. Secularismo como uma teoria, né? Porque além de uma narrativa da modernidade, isso é bem comum, né? no Ocidente, né? Essas narrativas, apesar de ideologicamente informadas, uma forma dela se eternizar é se transformar em teoria. Né? Já falei de Foucault, etc. Essa teoria da secularização, eu separei aqui de uma maneira bem sumária, teria 3 pontos. Seria a modernização implicaria em desencantamento, ou seja, o saber religioso sobre a natureza e a sociedade seria, de certa forma, superado pelo saber científico. Isso implicaria numa diminuição da adesão religiosa ou, de certa forma, uma irrelevância social, principalmente desses aspectos mais revelados, miraculosos, mágicos, né, da religião. O segundo ponto seria a privatização, ou seja, que a crença religiosa tornar-se-ia, né, tornar-se-ia não apenas opcional, mas de certa forma privada, né? Ou seja, a gente pode falar de uma certa eticização da religião, a gente tem isso no cotidiano também, né? Não, a religião é interessante, mas você tira o elemento da revelação, do milagre, né? Que está no irracional, mas tem uma espécie de, é uma fonte de saber moral, ético e privado, né? Ou seja, uma certa divisão do trabalho, talvez, entre ciência e religião, que tem a ver com público e privado e tudo mais. E o terceiro ponto seria a noção de diferenciação funcional da religião. Esses 3 pontos estão bem no Max Weber, é bem claro. Assim, que a religião, na modernidade, seria um domínio de valor entre outros domínios. Né? Então você tem o domínio político, o domínio da arte, né? Tudo isso, de certa forma, se desacoplou de uma cristandade holística, né? E gerou domínio de valor que são funcionalmente dissociados. Então, como eu tinha falado, nos novos movimentos, pensando aqui, tem uma certa ideia de que a religião voltou a ser pública nos anos 80, né? Só a gente pensar no caso do sionismo, né? Que é uma ideologia política do final do século XIX, né? De judeus europeus lidando com a questão chamada questão judaica na Europa, né? Que já vislumbrava a ideia de um Estado étnico, religioso e tudo mais. Ou seja, a ideia da religião pública ela nunca acabou, né? Ela sempre continuou no tempo, mas teve uma espécie de explosão naquele contexto que eu tinha dito, no fim da Guerra Fria, talvez em 78, a Revolução Iraniana é um momento importante, né? Nos anos 80, a formação da Moral Majority, que veio a ser o modelo, né, que a gente chama hoje de bancada evangélica no Brasil, e também a teologia da libertação, né, nos anos 60, 70. O interessante é que eram movimentos religiosos que cresceram, eu destacaria, pelos meios, talvez eu preciso falar de mídia, né, pelos meios da própria modernidade, né? Enquanto a narrativa secularista, por exemplo, diria que o processo de educação pública vai se expandir, a religião vai ficar menos relevante. O que você vê são gráficas religiosas usando, ou movimentos que fazem as pessoas serem mais letradas, implicam maior participação religiosa, maior fervor evangelístico, e também mídias de massa, né, em geral. Né? Ou partidos políticos, ou seja, todo o conjunto de meios, o crescimento de formas sociais, a princípio não religiosas ou seculares, acaba sendo ocupado e muitas vezes com uma até maior habilidade de disseminação, de persuasão pública, de convencimento por esses movimentos religiosos. 3. Eu só queria dizer, talvez eu acho que até eu chego no final do ponto 1, não faz sentido. Então, a partir desses movimentos, teve uma certa redefinição da teoria da secularização. Né? O Casanova, José Casanova, nesse livro que chama Public Religions, Religiões Públicas, ele vai mostrar que o conceito de religião pública implica, ou seja, é estatisticamente errado, não houve uma diminuição da adesão religiosa, né, na maioria das sociedades. Né? E o B, a ideia de privatização, esses movimentos políticos estão mostrando que a divisão entre privado e público é muito mais complexa do que se via. Né?
ele ainda defende que ser seria válido, ou seja, a religião teria um certo lugar funcionalmente específico dentro da secularidade. Aí que eu acho que é uma forma possível de se chegar no argumento do Talal Assad, né? Que ele vai argumentar que se A e B são errôneos, C também é necessariamente afetado. Se você abre a possibilidade ou questiona a divisão entre privado e público, na prática religiosa fica muito difícil definir a religião como um domínio da vida social, como se convencionou, inclusive na teoria antropológica clássica, né? O que é religião e etc., né? Que é o que todos os antropólogos... e o que ele propõe é o que ele chama de genealogia da religião, né? Talvez citar uma frase dele que ele diz, que é primeiro uma crítica à universalidade da categoria religião. E com isso ele não quer dizer que não existe religião, que é um termo arbitrário e tudo mais. Citando, ele diz que a razão pelo qual defende que não pode haver uma concepção universal de religião não é que fenômenos religiosos sejam infinitamente variados, nem que algo como a religião não exista, é que definir algo é sempre um ato histórico. E quando definições são empregadas, elas fazem coisas diferentes em diferentes tempos e circunstâncias e respondem a diferentes questões, necessidades e pressões, né? Isso era um momento também de desconstrução de outras categorias-chave que faziam campos na antropologia. Você pode pensar a desconstrução do conceito de parentesco com Schneider, o conceito de arte com Gell, ou mesmo o conceito de cultura e sociedades com Roy Wagner na Straterna. O que diferencia a abordagem do Assad é essa concepção que eu chamei genealógica, ou seja, é o nominalismo que aponta para a antropologia. Só vai entender o que é religião, o que é o secular, se ela reconstituir no tempo, através de uma análise histórica, a gramática desses conceitos e como eles se articulam com tipos de relação de poder específicos, assim, né? Que tem a ver com a formação do Estado-nação e tudo mais, né? Isso faz com que a religião seja não só... E eu acho que falando isso no mundo de hoje é meio simples, né? Ela é uma categoria disputada, né? Ela está no STF, ela está no dia a dia. Isso não é isso, não é religião, isso é política, né? O debate, ela se tornou um termo explicitamente polêmico, né? E o debate sobre a religião é como que certas divisões sobre fronteiras valorativas, sobre o que é privado, o que é público, de certa forma é muito parecido com gênero, né? O que é gênero, justamente a origem dele é a crítica da divisão privado e público, né? E também o mecanismo de regulação, né? De formação do público, da sociedade civil, definição do que é legítimo, o que é ilegítimo. A gente sabe hoje debates sobre, por exemplo, liberdade de expressão, liberdade de consciência, né? Todo o aparato, de certa forma, do liberalismo político é formado a partir da categoria de religião. Então, isso implica, e obviamente, como antropólogos, estudar isso numa escala comparativa e tem a ver com a formação, a importação dessa categoria de religião, que é uma categoria regulatória interna ao Estado secular. O Estado secular, a religião não é o oposto da secularização, que é a minha narrativa inicial, na verdade, ela é o produto da secularização. Ela é uma categoria, assim como raça, de certa forma, assim como gênero, né? Que ela é produzida numa dinâmica biopolítica para organizar populações, noções de maioria e minoria, né? E isso faz com que o secularismo também não tenha uma forma só, né? Tanto que você pode ter... E essas formas possíveis do secularismo não estão necessariamente implicadas com pluralismo. Você pode pensar que um Estado com igreja oficial, tipo a Inglaterra, pode ter mais pluralismo do que um Estado laicista, mais radical, tipo a França, né? Ou seja, o segundo ponto que o Assad fala, e aí eu fecho, porque eu provavelmente já passei, né? É que se você chega a esse tipo de conclusão, esse tipo de abordagem, vamos dizer, dinâmica ou pragmática, para não só partir de um conceito de religião, mas ver como que a religião é definida e redefinida e as fronteiras são construídas na prática e o conjunto amplo de fronteiras que ela ajuda a construir, né? Você tem que ter uma antropologia do secularismo, né? E do secular, né? Que é o projeto, o livro dele chama Formações do Secular, que foi traduzido inclusive em 2021, se vocês quiserem procurar, né? E aí eu peguei aqui só rapidamente o que seria, é muito mais complexo que isso, mas um artigo ele coloca 3 pontos. Então, o que seria, o que chama de ideologia secularista? Ele diz, eu sugeri, ele primeiro argumenta que religião e o secular não são opostos, mas são gênios siameses, né?
E segundo, que a antropologia da religião só vai fazer sentido se ela entender o que é o secular e o secularismo. E ele define a ideologia secularista, eu sugeriria, tenta fixar permanentemente o lugar social e político da religião, e é importante as aspas, com base em uma série de crenças metafísicas sobre a realidade. 3 pontos, né? Quais seriam, vamos dizer, os axiomas do secularismo? Que o mundo é um espaço epistêmico único, ocupado por uma série de ciências que se confirmam mutuamente, desde a astronomia e a física nuclear até a sociologia e a psicologia, que não só empregam algo chamado o método científico, mas também o confirmam como um modelo da razão. De uma maneira bastante sumária, eu diria que ele está dizendo aqui que a antropologia da religião precisa de uma antropologia crítica da razão. Obviamente não existe o método científico. Talvez entender o que é aquilo que o Wittgenstein chama de ciência e cientificismo como um elemento ideológico da modernidade secular. O segundo ponto é que os conhecimentos adquiridos a partir dessas disciplinas, em conjunto, apoiam uma moralidade esclarecida, ou seja, regras de como todos devem se comportar se quiserem viver humanamente. Aqui eu diria que ele está propondo uma antropologia crítica da ética humanista, né? Incluindo as formas de cosmopolitanismo progressista abrigadas no discurso, por exemplo, dos direitos humanos, que é algo que o Assad estudou bastante, né? E sua forma de discernir, por exemplo, a violência e o sofrimento que são considerados condenáveis e aceitáveis, e também os que faz parte da modernidade, as formas de violência e sofrimento são entendidos como uma espécie de dano colateral do progresso, né? E o terceiro ponto é que no âmbito político, aqui eu citando ele, né, isso requer separações e arranjos institucionais particulares que são a única garantia de um mundo tolerante, isso é a ideologia do secularismo. Porque somente abrigando a religião como conceito e prática a permanecer dentro dos limites prescritos, o poder transcendente do Estado secular pode assegurar a liberdade de crença e expressão. Esse terceiro ponto seria o que eu chamaria de antropologia dos modos seculares e religiosos de subjetivação, ou seja, de produção de sujeitos, e de formação, né, de sujeitos através de pedagogias, disciplinas, temporalidades distintas, que obviamente não se opõem, mas são conciliáveis e irreconciliáveis também, né? Ou seja, a formação do sujeito religioso na secularidade necessariamente vai incluir uma série de conjuntos disciplinares que estão no mundo secular. As pessoas estão na igreja, mas também estão na escola, estão no hospital, né? Recebendo diversas formas de interpelação e produzindo formas de subjetivação que são conciliáveis ou irreconciliáveis, dependendo do caso. Mas, em geral, o que eu diria é que, até a questão do gênero, você poderia fazer um estudo da subjetivação. A gente se perguntar como é que alguém se torna um crente, né? Que é uma parte da minha pesquisa, né? Como é que você adquire essas habilidades, como é que você corporifica, né? As habilidades da leitura, de falar em línguas, oração, ou incorpora normas de gênero, né, que são dimórficas, hierárquicas e tudo mais. Né? Como é que emerge o sujeito evangélico, por exemplo, né, etnograficamente. Né? Você também pode perguntar como que emerge, vamos dizer, o sujeito feminista, né, que não é único, né, já é heterogêneo. Né? Como vocês, pessoas feministas aqui, devem ter passado por isso. O tornar-se feminista não é só uma espécie de acordar de conhecimento, né? Eu li isso agora. Não, é uma série de práticas, né? Essas práticas são práticas de subjetivação, né? De formação de um tipo de sensibilidade ética, moral, política, né? Assim como, né? Não igual, mas em paralelo a um estudo que pode ser feito de um modo de subjetivação evangélica, né? Não sei se vocês concordam ou não, podem debater isso. Né? Ou seja, tanto o feminismo quanto a religião, ou seja, o cristianismo, não são só formas desencarnadas de conhecimento ou crenças, né? São efeitos, né, de processos de subjetivação, de treinamento. E esses processos, eu diria até, dentro do cristianismo, incluem formas de crítica, né? De diferenciação interna, assim como você vê o feminismo. Tem uma variedade feminista, por exemplo, a crítica interseccional, né, que é muito importante, né? A pluralização interna do feminismo, você encontra isso dentro do Islã, encontra isso dentro do cristianismo. Estou dizendo isso só para a gente pensar, isso é crítico e isso, por ser religioso, não é crítico. Né? Tem formas internas que fazem parte do que eu chamaria de tradições, assim, né? A tradição feminista. Encontrar alunos que já fizeram mensagem de aula e muitas, né, caras novas, e ter esse curso
tão pulsante como está agora. Parabenizo a coordenadora, a professora Aline Chanda, no curso. E dizer que é um prazer também estar com a Letícia Bruna, que eu fiquei dando conta de que eu acho que nesses anos todos nunca estivemos juntos num espaço de reflexão. O convite inicial era sobre antropologia, gênero, religião, mas depois ficou só antropologia da religião e, bom, eu pensei, então é religião, mas tudo bem, falaremos de gênero também. Agora o Jackson disse não, tem também religião e política, mas eu acho que vou fazer a intermediação entre a teoria e o campo. Está conseguindo passar? Tá. Então, assim, eu, bem, digamos, radicalmente talvez diferente da perspectiva do Bruno, eu vou fazer muito mais uma reflexão metodológica a partir da minha própria história e das pesquisas que nós temos feito no MIS, sobre como a gente pode pensar, a partir de uma perspectiva da antropologia feminista, como fazer estudos que envolvam a questão da religião. Posso passar mais um? Isso aqui é só um pouco que eu vou, os 5 itens, espero conseguir chegar no quinto, que eu vou desenvolver aqui, contando um pouco de vários momentos nos últimos mais de 40 anos, de pesquisas que a gente fez sobre envolvendo a temática da religião com as questões de gênero aqui na UFSC. Mas antes de começar, antes de começar a falar, pode passar, falar todas as pesquisas, eu fiz meio que uma linha do tempo, contando um pouco, porque eu acho que quando a gente trabalha com religião, quando a gente trabalha com qualquer coisa na antropologia, evidentemente que essas coisas não começam quando a gente começa o curso de antropologia, e nem quando a gente vai fazer um TCC, um mestrado, doutorado, a gente já carrega uma série de informações, uma série de predisposições, se for pensar com as categorias do Bourdieu e tal, que nos levam para lá. Então eu só fiz muito rapidamente uma linha de tempo da minha própria história, de onde foram essas marcas de questões ligadas à religião, que depois me levam a olhar e a me aproximar de determinados grupos com maior facilidade de compreensão de alguns universos que eu pesquisei. Então, só conto aqui um pouco, só para contar isso de que nos anos 50, eu nasci em 58, mas meus pais foram de um movimento muito importante na Universidade Brasileira, que era a Juventude Universitária Católica, a JUC, que era uma espécie de movimento estudantil da época, que levou à construção de todo um grupo que vai construir já mais adiante, nos anos 60, isso que vai ser conhecido como Teologia da Libertação, que é uma perspectiva dentro do catolicismo tradicional, mas uma perspectiva de engajamento com a transformação social e de engajamento político, mas um engajamento ligado à esquerda que vinha disso. Então, só para dizer assim, da minha história, já nasci dentro desse movimento católico, progressista e tal. Nos anos 60, dentro dessa perspectiva, passei, como todos da minha geração, pela resistência à ditadura militar, pelos efeitos da ditadura militar e também por conta dessas redes nas quais minha família estava envolvida, com muitos profissionais liberais que tinham passado na universidade, mas também muitos religiosos, padres e freiras, que vão se engajar de forma muito ativa, se a gente for estudar a história da ditadura militar, um grande engajamento da Igreja Católica Progressista, e, bom, com vários assassinatos, a gente sabe do que aconteceu, meus pais foram desses grupos que tiveram muito ligados na resistência, agora, passada a ditadura militar. Minha mãe contou, muitos anos depois, disso, das pessoas que eles acolhiam sem saber quem era, que estavam fugindo, e que eram acolhidas lá sem saber que iam para jantar, mas não falava nome, não falava nada, e contando disso, o próprio Frei Beto foi um personagem que passou por lá. Também uma das coisas que vai, na minha história da tradição religiosa, eu tive uma experiência como criança, quando eu tinha uns 10, 11 anos, que meus pais também, nessa educação social, nos levaram para conhecer um campo de concentração nazista em Dachau, e esse aprendizado desse campo de concentração, eu reencontro essa experiência subjetiva ligada ao sofrimento e a um caráter ligado ao campo, à questão do religioso, que depois eu vou encontrar mais adiante. Depois eu pus ali nos anos 70, dois movimentos. Primeiro isso, eu entro no movimento escoteiro, Bandeirantes, com a professora Ilka Boaventura Leite. Nós já temos toda uma teoria sobre como o movimento Bandeirante foi central para a nossa geração, para nos tornarmos antropólogas. Um dia poderíamos trazê-la para contar das nossas reflexões conjuntas, mas o movimento Bandeirante, ele era, na época, um movimento
ações, eu fui trabalhar numa dessas ações, lá no Morro da Cruz, em Porto Alegre, hoje muito estudado pela nossa querida mestra Cláudia Fonseca, e a gente vai trabalhar com clubes de mães, etc., que eram as bases iniciais que estavam se construindo nos anos 70, as famosas SEBs, as comunidades eclesiais de base, que eram esses movimentos, os quais, inclusive, o Lula, né, e o movimento do ABC vão ter um papel muito importante. Também nos anos 70, e já, né, digamos, na segunda metade dos anos 70, já estou na escola, entro no movimento estudantil, e através do movimento estudantil eu vou ingressar no centro acadêmico, vou estudar no Colégio Israelita Brasileiro, onde eu vou ter contato com toda a juventude progressista judaica dos anos 70. Há uma tradição muito forte, que agora está muito perdida com toda a questão da guerra da Palestina, mas uma tradição muito forte no Brasil, de jovens comunistas judeus, né, entre outros, só um exemplo de uma antropóloga que nos é muito cara, que é Berta Ribeiro, né, que é uma judia que vai escapar do nazismo e que tem toda essa história. Então, só para contar que, em algum momento da minha trajetória, a relação com o movimento judaico progressista vai ser algo bastante importante, que depois também vai se recuperando um pouco mais adiante. Participei também do Grêmio Estudantil, o IEPS, que era um movimento do MDB jovem, foi lá que eu conheci a então Dilma Linhares, que depois se tornou Dilma Rousseff, e etc. E coloco aqui um grupo, depois dos anos 80, que aí, onde eu já estou na universidade, e já começo, né, a militar no feminismo. E uma das coisas muito importantes nesse momento, quando eu estava no SOS Mulher, que era um grupo autônomo feminista, que depois vai ser um grupo que vai ser objeto da minha tese de doutorado, a gente estava procurando um lugar para atender mulheres vítimas de violência, procurávamos por tudo, não tinha dinheiro, não tinha nada, e batemos na porta, né, de uma igreja progressista, e o padre nos disse, sim, eu empresto a sacristia para vocês atenderem as mulheres, mas desde que não se fale em aborto. Né? Nós estávamos em 1980, e aí a gente pode ver também coisas que depois eu vou trabalhar dessa relação entre religião e, direitos sexuais e reprodutivos, que é algo que vai percorrendo também todo o feminismo até agora. Eu fui para a França em 1982, fui fazer doutorado, e lá, numa das disciplinas que eu tinha com o professor Jorge Barrondier, foi um dos lugares onde eu tive essa experiência de já começar a juntar várias dessas questões. Ele na aula chegou assim e disse, quem quer aqui participar de um grupo para estudar identidade? A categoria identidade, ele sempre Lévi-Strauss tinha escrito um livro que depois se tornou uma referência sobre identidades, e o Barrondier disse, vamos fazer um grupo de identidade aqui, quem da turma do quer fazer parte do grupo? Eu fui fazer parte, e foi muito interessante, porque justamente nas temáticas identitárias, né, numa situação de praticamente todos os colegas eram estrangeiros, as temáticas ligadas à religião foram temáticas que nós passamos estudando durante aquele ano de forma muito intensa, com colegas africanos, asiáticos, europeus, né, América Latina, etc. Bom, só para contar um pouco dessa trajetória, de como a gente não sai nunca do nada, pode passar para adiante, e aqui já vou começar disso, do que eu, né, digamos, quais são essas perspectivas teóricas feministas, sobretudo do ponto de vista metodológico, que vão percorrer todas as minhas pesquisas, lembrando que as minhas pesquisas são sempre pesquisas em grupo, e é a coletividade, né, do NIGS, do Núcleo de Identidade de Gêneros e Subjetividades, que vai ser esse coletivo que vai levar adiante uma série de posições e propostas metodológicas que são dadas pela teoria feminista de como se colocar frente a esse objeto da antropologia. Eu coloquei aqui alguns tópicos, né, de grupos e territórios estudados. Então, uma das questões centrais é a relação com movimentos sociais. Todos os trabalhos que a gente fez foram por demanda ou em articulação com diferentes movimentos sociais. Depois, numa outra fase, a gente trabalhou com o Congresso Nacional, eu acho que junto aí já com a questão da política, que eu acho que Letícia depois vai trabalhar. Vou contar um pouco depois, talvez se der tempo, né, posso retomar aqui. E um terceiro território que a gente trabalhou muito foi sobre o território justamente da escola, do espaço educacional, como um espaço, e agora cada vez mais, um espaço de disputa forte no campo religioso atualmente no Brasil, né, o espaço da escola. Eu coloco aqui também que, né, quem já foi meu aluno sabe, eu falo muito disso, não existe pesquisa, não existe ciência sem dinheiro, sem financiamento, sem recursos,
nada é de graça. Então, só para dizer, quem foi financiando ao longo desses últimos 40 anos pesquisas que envolviam gênero e religião, a gente vai ver que são desde financiamentos, né, vinculados a políticas públicas. Então a gente recebeu em vários momentos financiamentos do Ministério da Saúde, do Ministério da Educação, hoje o Ministério da Mulher, que na época Secretaria de Políticas para as Mulheres, ou seja, pesquisas que a gente poderia também chamar, aspas, com todas as críticas que nós temos, a pesquisas aplicadas, pesquisas por demanda para, aspas, resolução de políticas públicas, um outro conjunto de financiamentos de agências de financiamento, CNPq, CAC, FAPESC, etc. E um terceiro eixo de financiamentos que a gente teve e que são super importantes para pensar as questões de gênero nessas últimas décadas, que são os financiamentos internacionais. Então eu vou contar um pouco aqui, tivemos, né, financiamento desde a primeira financiamento internacional que a gente teve foi justamente de uma instituição canadense chamada Associação Católica para o Desenvolvimento e a Paz, e depois tivemos financiamento da Fundação MacArthur, Fundação Ford, etc., que são fundações internacionais preocupadas com essas temáticas, que são temáticas, né, contemporâneas. Bom, quase não fiz nenhuma mudança ao publicá-lo, não queria publicar porque achava que não estava bom, e durante a pandemia tomei a coragem, vamos publicar, e me dei conta de que ele realmente representava muito do que se pensava na época e mantive mais ou menos como eu fiz naquele momento. Esse livro, então, eu conto lá como foi essa pesquisa, que foi financiada pela Fundação Ford, no concurso de dotações de pesquisa para a mulher, isso lá, né, nos anos 60. Eu conto um pouco aqui de que como é que foi a observação dessa pesquisa, como é que foi a metodologia. Eu fiquei no convento. Era um convento que tinha um hotel bem precário, mas um hotel para visitantes, e eu então me hospedava nesse hotel do convento e fui vários períodos ao longo de um ano para esse hotel e ficava lá. Eu fazia essa pesquisa em paralelo com o meu doutorado. Então eu estava lá, escrevia minha tese de doutorado e observava, fazia perguntas, acompanhava, né, as freiras naquilo que podia e fui fazendo meus diários nesse momento. Tá? Eu queria dizer que no início do projeto ele era comparativo, ele era com esse grupo de freiras tradicionais que viviam no convento fechadas, com um grupo de freiras progressistas, né, contando a minha tradição, que eram freiras que moravam em periferias aqui na Grande Florianópolis. Mas, desde o início da minha pesquisa, as freiras progressistas, por várias razões, não me acolheram muito, me questionaram muito, mas para que essa pesquisa, o que serve? Nós não queremos contribuição, isso, né, vai ser eu. Aí quando eu ainda mostrei o projeto lá, Fundação Ford, várias progressistas disseram não queremos financiamento americano, nós nos recusamos a isso. Bom, eu fiquei só com as feiras tradicionais, não pude trabalhar por todas as coisas que estavam ligadas também ao que nos faz fazer pesquisa. Bom, depois, aqui eu pus um pouco de autores que eu trabalhei no campo teórico, mas sobretudo que eu acho que, para mim, hoje, eu reconheço como, digamos, a grande questão que eu abordei, né, que eu trouxe metodológica para essa tese, nesse livro, nessa pesquisa, foi pensar justamente a questão metodológica, o lugar do diário de campo para a elaboração concreta do nosso trabalho e algo que eu iniciei naquele momento, que é a incorporação de sonhos dentro como um instrumento do inconsciente que nos ajuda em determinados momentos que a gente não sabe como resolver uma questão no trabalho de campo. O sonho tem sido, ao longo da minha trajetória, algo que tem me ajudado muito a entender coisas que, de forma objetiva, eu não entendia, e quero retomar um pouco isso, que é essa ideia de outras metodologias não objetivas, muito mais ligadas à subjetividade, para se pensar, para fazer a antropologia feminista da qual eu pratico. Pode ir? Deixa eu correr um pouco aqui. Um segundo momento, eu vou falar muito rapidamente também, que esse momento dos anos 90, né, já sou professora aqui da UFSC, nós estamos ali no momento, né, após 68, 88, quando foi feita, né, a nossa Constituição, um momento de abertura, de as coisas estão se constituindo. No campo do feminismo é um momento que muitas ONGs vão ser criadas, as revistas, é um momento de, digamos, de institucionalização do feminismo, e eu começo a ser chamada, por conta da minha pesquisa essa com conventos, eu começo a ser chamada por organizações
católicas progressistas de mulheres. Então, nesse momento, eu vou, né, aqui eu digo, onde abre o campo de pesquisa tanto para isso, para trabalhar com ONGs feministas, mas também é um momento de que eu vou trabalhar com o Congresso Nacional. Eu tenho uma situação também familiar pessoal que me ajuda. Minha mãe é eleita deputada federal em 1995, eu vou morar com ela em Brasília e eu tenho acesso à Câmara Federal através dela, e vou ajudar para fazer mil coisas, e é o momento onde se começa a se constituir na Câmara Federal, o que na época foi chamado a bancada do batom, que era a bancada das deputadas, né, e que depois vão fazer uma série de questões. Bom, nesse momento também, um desafio metodológico que depois vai se reproduzir em várias pesquisas depois dessa, que era o desafio de fazer pesquisas que falassem de todo o Brasil e não só de um lugar de Florianópolis, né, como eu tinha feito antes, só no convento. Então a gente começa a trabalhar de forma multissituada, com equipes de colegas, de pesquisadoras, que moram em vários lugares do Brasil, e a gente começa a fazer observações de campo simultâneas. E, basicamente, nesse momento, o nosso foco metodológico é de observar manifestações feministas e eventos que tenham a ver com questões de gênero feministas. E a gente começa, então, a gente inaugura uma outra metodologia, que é a metodologia de incorporar a observação em eventos acadêmicos, em eventos militantes, como um espaço importante para entender, sobretudo quando se trabalha no campo com antropologia política, para entender relações e disputas teóricas, conceituais, de temas que acontecem nesse espaço da política. Também a gente, fizemos o 8 de março, a gente também começou uma pesquisa que durou 20 anos, de reportar jornais. Agora não tem mais jornal para reportar, mas antes tinha. Todos os 8 de março, Dia Internacional da Mulher, como é que os jornais publicavam no início? Era uma coisinha assim da manifestação, depois começou, deu uma flor para a sua mulher, começou toda uma coisa de comércio, etc. Bom, não vou entrar nesse detalhe aqui. E depois também quando a gente começa a trabalhar com essa, um outro desafio, que é o desafio de quando trabalha na interface da antropologia com as políticas públicas, com as demandas do Estado. Eu acho que a Letícia certamente vai talvez nos falar muito melhor sobre isso, da sua recente experiência no Ministério dos Direitos Humanos, que é aprender a escrever, falar de antropologia, mas escrever numa linguagem inteligível em outros públicos, sobretudo nos públicos, né, da política ministerial. E eu participei, em 95, tinha a Conferência Mundial da ONU em Beijing, das mulheres. Eu tive que fazer o relatório brasileiro sobre uma das questões da mulher, e é também um momento onde tu tem que aprender a fazer essas traduções de formas de escrita e de comunicação. Vai lá. Bom, aqui assim, só para... eu coloco aqui as referências que estou contando com movimentos populares, movimentos das mulheres camponesas. Trabalhei em muitos cursos para esse Centro Ecumênico de Educação Popular, que trazia pessoas de toda a América Latina para se formar em questões feministas, de gênero. Participei da fundação e sou, durante muito tempo, do Conselho das Católicas pelo Direito de Decidir, que é uma ONG de mulheres católicas que lutam pela legalização do aborto no Brasil e na América Latina. E aqui só para dizer que aí, ao fazer esses cursos, um outro campo metodológico se construiu, que é o que eu estou chamando de uma construção de metodologia feminista em situação pedagógica. E o que eu estou chamando de situação pedagógica? Quando a sala de aula é um espaço de recolher dados e de produção de observação participante. Então eu coloquei aqui 4 pontos, de algo que eu comecei a praticar quando eu estava nesses cursos, que eram basicamente para pessoas religiosas, não só católicas também, mas progressistas de outras religiões. E vinha gente da América Latina toda, e as pessoas traziam para esses cursos muitas das suas experiências. Então, eu coloquei aqui, primeiro, uma coisa é, a partir de tu está ali como formadora teórica daquele grupo que está assistindo, mas as pessoas trazem depoimentos. Então, esses depoimentos são relatos fundamentais, e eu, toda noite, depois que dava aula, ela escrevia diários, tudo que eu tinha escutado durante o dia. Uma outra coisa também, que nesses cursos me trazia como uma experiência antropológica de observação participante, é de que tu vai para esses cursos e é como
é bastante precário, né? Então tu fica num alojamento, dormindo no chão, um colchonete muito ruim, um chuveiro de água fria, todo mundo tem que compartilhar. Como tu vai para um assentamento do MST, todo mundo tem que compartilhar, hoje sou eu que cozinho, agora eu lavo a louça e tal. Quer dizer, tu não está ali como professora da universidade, mas tu está ali como uma igual a todas as pessoas do movimento social. E nesse processo de socialização do cotidiano, também outro processo intenso de aprendizado sobre aquele universo e das conversas que aparecem todo o tempo daquela temática que ele está produzindo. Bom, 20 minutos eu vou tentar já ir muito rápido, né? E pode ir para frente, que eu vou tentar passar. Aqui foi uma outra pesquisa que a gente fez, aí sim, já de forma muito mais organizada, que foi a pesquisa sobre ensino religioso e gênero em Santa Catarina. Eu só vou ler aqui também uma pesquisa financiada por uma fundação estrangeira, no momento onde a disciplina de ensino religioso passou a ser obrigatória a ser oferecida da quinta, agora é a nona série, né? Daquela época era da quinta à oitava série. É uma disciplina, não sei se vocês são jovens, devem ter tido ensino religioso, quem foi recentemente na escola, mas isso é algo bastante recente, tá? E a gente então era um edital, nós passamos, eu junto com a professora Maria Amélia Dick, também aqui especialista em religião, nós fomos fazer uma pesquisa para observar como estava sendo feita a aplicação do ensino religioso em Santa Catarina. Basicamente, a última coisa ali, o ponto 5, as conclusões da nossa pesquisa em Santa Catarina desagradaram muito os financiadores. Por quê? Porque nós somos na contracorrente do que era o projeto, o desejo dos financiadores, que é demonstrar o que nós vamos ver agora, desse conservadorismo, porque no Rio de Janeiro, naquele momento já, o ensino religioso já era religião, né, já era por separado por religião, as crianças, quer dizer, era totalmente diferente do Brasil. Então, a entrada do ensino religioso, ela estava provocando muita tensão dentro do campo feminista. E nós observamos uma coisa genial em Santa Catarina, e isso foi muito difícil de sustentar depois das conclusões, porque em Santa Catarina, pelo fato de ter uma associação de professores de ensino religioso muito forte e com uma perspectiva totalmente laica do que deveria ser ensino religioso, a aplicação do ensino religioso em Santa Catarina sempre foi uma aplicação secularista. E isso, né, a gente acompanhou em todas as escolas, foi uma coisa muito interessante, então já deu esse, digamos, problema das conclusões, que não chegamos à conclusão do que queríamos. Foi uma pesquisa muito ampla, nós fizemos uma observação participante em escolas de 5 regiões de Santa Catarina, se ia em dupla, ficava uma semana lá observando tudo na escola, e depois nós criamos uma nova metodologia, que a gente chama de metodologia do mutirão. A gente ia numa van, no que cabia numa van, que era ou 12 ou 14 pessoas, e a gente ia num grupo todo de estudantes de graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, e a gente ia para um lugar, ficava 2, 3 dias e aplicava aí questionários e para a parte quantitativa para saber o que as crianças que tinham tido aulas de religião, né, ensino religioso, o que elas entendiam sobre várias temáticas, tanto da disciplina quanto das temáticas de gênero. E foi uma das conclusões entre várias, muito interessantes, era de ver que justamente a disciplina de ensino religioso que nós observamos na Santa Catarina, ela era uma disciplina de cidadania, de ética, de gênero e sexualidade. Todas as crianças, assim, era impressionante, todo mundo sabia o que era a Lei Maria da Penha, as pessoas tinham discussões éticas sobre aborto. Então foi, digamos, né, isso foi muito interessante o que a gente fez. Vamos lá para frente, só para tentar, isso aqui foram 2, essa capa não está muito boa. Foram 2 livros que surgiram, né, que a gente publicou dessa pesquisa. Aqui eu só coloco, já falei do início, eu só coloco aqui também. Outra coisa que essa pesquisa nos exigiu, e não pelos financiadores, mas pela relação que nós estabelecemos com o corpo, o campo escolar, era a devolução para as escolas daquilo que ele tinha feito. E essa devolução ela foi feita em 3 grandes eixos. Uma, através de oficinas, que nós passamos a fazer desde então, foi o famoso projeto Papo Sério, oficinas com as crianças, com jovens das escolas, isso durou uma década. Nós
Foi um momento também que foi criada uma política pública num curso de formação de professores, o GDE, Gênero e Diversidade na Escola. Nós formamos mais de 1000 professores através de 3 edições do GDE aqui em Santa Catarina. E uma terceira dimensão, a gente criou um concurso de cartazes como a homo, lesbo, transfobia nas escolas, etc., que também durou vários anos e teve muitos impactos que não vou falar agora. Vou tentar já finalizar, tá? Só dizendo que a gente teve um período que a gente trabalhou muito sobre a questão LGBT, agora é QIA+, mas na época era só LGBT, em relação a vários tópicos, né, era o momento, estávamos discutindo a lei de parceria civil, etc., mas também trabalhamos sobre a religião. E teve 2 grandes eixos ali naquele momento, isso nos anos de 2000 a 2010, que eram as igrejas inclusivas, que são igrejas vindas dos Estados Unidos, digamos, igrejas protestantes, né, e aí o Bruno pode nos falar muito mais, que eram igrejas, que são igrejas que acolhiam justamente a população LGBT. Nós tivemos vários trabalhos feitos sobre isso. E um outro campo de trabalho que nós tivemos foram de igrejas evangélicas, que começaram a ter isso, tem cada vez mais, começaram a ter, sempre tem os grupos de jovem, mas grupos de jovem específicos sobre sexualidade, com música, etc. Então a gente fez várias etnografias desses grupos de jovem e como a questão da sexualidade tinha sido trabalhada nesses grupos. Só para dizer, eu não citei aqui, a professora Maria Regina Lisboa, nossa colega também do departamento, foi uma pessoa que trabalhou muito com a gente, trabalhou com as mulheres evangélicas nesse período. Tá, já estou finalizando aqui, ponto 5, pode passar, que é esse momento mais atual dos retrocessos e conservadorismos. Já coloco ali, vocês podem ler, não vou ler. Desde o início do governo Dilma, em 2011, não por acaso é o Bolsonaro, que vai ser aquele, né, deputado que vai fazer todo aquele away contra o kit gay. É também um momento onde, né, o pastor vai ser eleito para a Comissão de Direitos Humanos. Então a gente vai ver, desde o início dos anos 2010, um movimento de retrocesso conservador contra as questões de gênero, muito marcado por essa marca das igrejas evangélicas, do conservadorismo religioso, mas não só evangélico, também católico, dos grupos parlamentares católicos do Congresso Nacional, que foi estudado pela Miriam Santana, Aldana, mas depois a gente pode falar um pouco sobre isso. Nesse sentido, a gente fez mais alguns projetos, um grande projeto que a gente chamou de, ainda está em curso, Gênero Ameaçado, Gênero Ameaçando, no qual a gente tem se debruçado justamente para entender esses ataques, né, ditos à ideologia de gênero, que a gente já sabe que é algo que vem do Vaticano, articulado com outras religiões, etc. E a gente tem tentado ver como esse movimento tem se colocado aqui, até agora, não vou falar sobre todas as coisas aqui, tem entre outros, a gente fez só um dos objetos de investigação que a gente fez foi estudar um edital que a CAPES lançou, 2 edições, junto com o Ministério da Família, da Mulher, da ministra Damares Alves, e que era um edital para se fazer pesquisa sobre família no Brasil. E só para concluir, era muito interessante, porque também a ideia do edital era pagar pesquisas para a família tradicional, mas as pesquisas foram sobre outra coisa, tá? Então, assim, não vou falar, não tenho tempo de contar agora, mas pode dizer assim, que nem sempre, né, o que é, digamos, o financiamento gera o que se produz, tá? Aqui não fomos nós que fomos financiados pelo edital, nós analisamos os resultados aos quais nós tivemos acesso, foram parciais os acessos, desde essa pesquisa. Bom, é isso, só o último slide, só para mostrar várias pesquisas de TCC, mestrado, doutorado, que foram feitas no NIGS, diretamente relacionadas com a temática de religião. Só lembrando isso, que quis mostrar para vocês um pouco de como nós temos trabalhado dentro dessa perspectiva da antropologia feminista, onde a questão metodológica é, digamos, talvez, o demarcador da antropologia feminista em relação à antropologia, digamos, o campo mais tradicional da antropologia da religião, nas perspectivas que a gente tem trabalhado em cima disso. Bom, era isso. Muito obrigada. Também a professora Aline, claro, que está aqui, né, coordenadora do curso, também parabenizar pelo apoio, né, para a coordenação que dá ao pessoal para a organização do evento. Estou vendo vários alunos aqui, então parabéns aí. Espero estar contribuindo aí para estar fechando com algumas reflexões essa parte da discussão aqui antes do debate, né?
Como vocês devem saber, eu não sou da área de antropologia de religião, eu vou fazer uma fala aqui muito de uma não especialista, né? A professora Miriam, embora não seja o campo dela, dá para ver que ela tem um acúmulo razoável ali de pesquisas empíricas também nesse campo, né? Certamente não é o meu caso, mas eu acho que também mostra como a antropologia tem essa característica, eu acho que até mais que outras áreas das ciências sociais, de como as coisas aparecem para você na pesquisa empírica, mesmo quando você não está equipado, assim, teoricamente, ou uma formação especialista dentro de um subcampo específico, esse aspecto da formação ampla que a gente tem, né, que está refletido no currículo do curso também, ajuda a gente a estar fazendo não só pontes, né, entre domínios e temas diferentes, né, que estão ali no real, mas no meu caso entender um tipo de situação, de contexto, vou colocar o termo, né, tecnopolítico, que é a minha entrada, onde essas categorias, esses temas muitas vezes se misturam, ou aparecem juntos, ou aparecem recombinados de formas que são novas, né, que é o que costuma acontecer em ambientes digitais, que é o meu campo de estudo, em especial o tipo de público que eu pesquiso, que normalmente eu caracterizo como públicos extremos, né? Não é um público digital qualquer, mas são ambientes de radicalização, ou radicalização política, e também de conspiracionismo, que é uma outra dimensão que aparece muito também. Na verdade, radicalização, né, e conspiracionismo costumam ser coisas que andam muito juntas, né? Nesse tipo de ambiente. Então, eu sou da área, a minha área original na antropologia é a área de antropologia da ciência e da tecnologia, ou seja, é aquela esfera social que tentou mais se afastar de qualquer coisa que tenha a ver com religião, né, na história do Ocidente. Mas eu cheguei a dar um semestre de antropologia da religião uma vez, mas eu dividi com o Oscar, né, o professor Oscar Cavalli. Né, a gente, desde o início da formação, na graduação, mestrado, estava sempre lendo também, né, fazendo leituras nesse campo, que é um campo onde a antropologia tradicionalmente tem um peso grande dentro das próprias ciências sociais para a compreensão de processos relativos à religião, secularização, como o Bruno colocou aqui. Então, é até um conselho que eu dou assim, eu sei que a gente tem nossas preferências temáticas dentro da antropologia, mas ter a formação mais ampla, tentar abrir também, né, um viés mais generalista, também é bastante interessante, porque lá na frente, né, de repente aquilo pode voltar, né, para te ajudar, que é muito o que tem acontecido aqui no meu caso, né? Então acho que eu vou falar um pouquinho só de como essa intersecção com a religião, tecnopolítica, religião e também um pouco de gênero, né? Eu poderia até puxar mais gênero, mas acho que pela questão do tempo também tentar fixar mais nessa interface com a religião tem aparecido, né? E como que no caso dos públicos digitais, a gente pode estar abordando essa aparição da religião, de fenômenos que a gente tende a associar como fenômenos religiosos, mas não seria uma chave de religião ou mesmo de gênero, num sentido mais demográfico, mais sociológico, uma categoria sociológica, como você fala, por exemplo, sei lá, marcadores sociais da diferença, né? A forma como religião, até como gênero, de certa forma, aparecem nesses públicos da extrema-direita, por exemplo, eu vou estar focando mais neles aqui, ela é um pouco diferente, assim, né? Esse ângulo mais sociológico para pensar essas categorias não costumam funcionar também, porque são ambientes caracterizados muito, aí eu trago o primeiro ponto, né? Pelo que a literatura de novas mídias chama de colapso de contextos, né? O context collapse em inglês. Porque, ou seja, os ambientes digitais, é claro que ele é alimentado pelo que vem no offline, né? Porque as pessoas, eu estou aqui no celular, mas eu estou no offline e tem todo esse legado da forma como a sociedade está organizada em esferas, né? As famosas esferas sociais aí, desde o mundo pré-digital. Mas nos ambientes digitais, a tendência, né, como as mediações que organizam esses espaços não são as mesmas, né, que organizavam o mundo pré-digital, as mediações institucionais, várias das instituições que vocês falaram aqui, né, escola, política, partido, movimento social, né, isso não costuma funcionar muito bem quando a gente está falando de ambientes digitais. Então, existe uma reorganização que acontece ali, né, então,
fenômenos que lembram religião ou que vêm da religião são reconfigurados ali e a mesma coisa acontece também com gênero, né? Então, quero falar, né, do colapso de contextos, também como que isso aparece no que eu estou chamando aqui de uma topologia do extremismo, porque quando a gente está falando de ambientes digitais, eles são muito interconectados, né, nessa internet plataformizada que a gente tem hoje, então você não consegue entender, né, o segmento mais extremo sem entender o resto do ecossistema, por exemplo, onde eles recrutam em camadas mais moderadas da internet, camadas mais de superfície, né? Claro que eu tendo a olhar sempre esses públicos um pouco mais fechados, que estão ali nos aplicativos de mensagem, no Discord, né, num espaço onde o público extremo é mais explícito, ou com o conspiratório mais explícito, mas sempre tem esses canais de contato ali com os públicos de superfície. Então é uma topologia realmente, é uma paisagem ampla, né? Um espectro, talvez também seja uma boa metáfora. E aí, se sobrar tempo, falar um pouco de como, né, no caso da religião, espiritualidade, né, tem uma ressonância forte nos públicos da extrema-direita com a questão da temporalidade, das visões de futuro, né, uma temporalidade não linear, que é mais... A gente tende a encontrar isso mais em esferas como a da religião, das artes, do que na esfera da política, né, embora a gente esteja falando de política, só que a gente está falando da política no contexto dessa política da extrema-direita, que eu considero sempre um movimento nativo digital, sim, não que não existisse. O Bolsonaro está aí há 30 anos na política, mas assim, para ganhar o escopo, a força, escala e a forma que tomou hoje, não, eu falo isso com bastante segurança, não aconteceria se a gente não tivesse a internet, ou a internet nesse modelo que a gente tem, né, que é um modelo plataformizado. Na Web 1.0 tinha ali, né, muita blog neonazista, página neonazista, mas continuavam sendo movimentos políticos de nicho, como o Bolsonaro sempre foi de nicho. Né? E é esse ambiente digital plataformizado que permite que o que era marginal comece a caminhar para o centro. Isso é um diagnóstico, não é um diagnóstico só meu, é um diagnóstico que é relativamente comum na literatura sobre novas mídias, política, tecnopolítica hoje, né? Então, a religião, a forma como ela vai aparecendo, né, também vai sendo moldada pelas características dos ambientes digitais. Uma primeira coisa que eu colocaria com relação ao colapso de contextos, né, é que essa certa mistura de lógicas que antes estavam mais separadas, né, pegando exemplos ali de 2018, que eu também não devia ter trazido o PowerPoint, desde, né, logo ali que já tem quase 10 anos, né, 7 anos aí, que é a eleição que primeiro elegeu o Bolsonaro, foi quando essa coisa explodiu, esse colapso entre religião e política já estava muito marcado. Né? Por exemplo, em memes, aqueles memes, vocês devem ter cruzado com isso, né? Que é depois da facada, que o Bolsonaro estava lá, e era Jesus segurando a mão do cirurgião ali, que estava fazendo a cirurgia nele. E já tinha esse colapso muito forte, né? Muito por conta da facada, eu acho, mas de toda forma se anunciaria ali, né? Então, categorias que a gente associa à esfera da religião, elas são muito centrais para a política, para o discurso político da extrema-direita. Eu acho que a mais óbvia de todas é a dicotomia do bem contra o mal, porque não é exatamente uma dicotomia moral, apenas da forma como você pode falar com uma pessoa boa ou uma pessoa má, não, mas é uma guerra do bem contra o mal, que é aquela coisa de uma guerra cósmica mesmo, onde você precisa vencer, porque, né, como diz lá o Benjamin, nem os mortos estarão a salvo se o inimigo vencer. Né, eu acho que o título do livro do Teitelbaum expressa isso, né, essa ideia da guerra pela eternidade, né, uma guerra cósmica mesmo. Então, o bem contra o mal não é só, né, quando eles associam os grupos mais extremos à esquerda com o mal e à direita com o bem, né, tem essa característica, entre aspas, religiosa muito muito marcada. Então, exemplos aqui que cruza com a questão de gênero também, e eu acho que isso aparece muito, acho que foi, tirando isso que o Bruno falou do gênero como processo, então feminização, né? Então a esquerda ela é feminizada, quer dizer que a esquerda é fraca, né? Então você tem uma nuvem ali, é fraca para viver nesse mundo que a gente vive, nesse mundo de crise, de fim do mundo se aproximando,
etc. Então, sei lá, CLT está nesse campo semântico. Então, CLT você é fraco, você não está preparado para essa guerra no mercado, onde você vai empreender, você vai se arriscar, etc. Então, o gênero ele vai de forma muito mais estrutural, né? Não só como uma categoria homem e mulher, ou enfim, né? Outras, mas é uma característica da própria metapolítica. A política de esquerda ela é feminizada porque ela é fraca, etc. O George Lakoff trabalha isso bem naquele livro dele sobre a mente política, né? Political Mind, nesse nível mais estrutural. Mas tem essas figuras, ou esses memes que expressam muito o colapso disso tudo, por exemplo, a forma como a Janja ela é mostrada, né? Então ela é a macumbeira, né? A satanista, e ela é essa pior mulher possível, né? Porque além dela ser feminista, ela tem também essa imagem que eles usam muito dela como ter dado uma espécie de golpe do baú no Lula, né? Eles dizem que ela é a cuidadora do Lula, né? Que ela pegou ele na prisão para ela poder ficar rica, né? E agora ela está em Nova York, ela viaja, ela compra roupas caras. Isso é uma coisa muito recorrente, eles nunca largaram o pé da Janja. Ninguém está mais falando de Janjas no resto do universo e eles estão lá insistindo na coisa da Janja. E agora com Yassa já imagina como é que ficou, né? Então, esse colapso dessa categoria mais metapolítica de religião, muito em torno dessa coisa do satanismo, isso parece de forma muito séria, eu acho. Agora que eu vi que a Xanda está aí também, a vice-coordenadora do curso. Né, isso aparece muito junto, né, religião e gênero nesse sentido, né. No ponto da topologia, né, do extremismo, eu acho que vou continuar tentando trazer exemplos aqui que agregam religião e gênero também, porque assim, né, você tem um espectro, né, que é desde o mais radical, onde o discurso extremo ele é mais explícito, então o discurso misógino, ou esses discursos mais um fundamentalismo religioso um pouco mais explícito, discurso de ódio, enfim, e no outro ponto você tem essa forma mais moderada, mas tudo faz parte, né, do mesmo ecossistema. Então, tanto elementos religiosos que a gente associa à religião como associa a gênero também perfazem esse espectro, né? Então, por exemplo, existem leituras mais extremas teológicas que aparecem ali, às vezes numa linguagem mais religiosa, geralmente evangélica mesmo, mas sempre cristã, né? Porque o cristianismo é muito colado com essa coisa do bem, da direita, etc., como sendo a religião majoritária. Então, esse movimento que o Bruno falou e definiu o que é a maioria, o que é a minoria, que é o discurso populista, né? Porque o populismo é essa prevalência da maioria. Mas nesses públicos mais extremos, né, tem uma leitura que, aí de novo falando como não especialista, tá? Mas um foco muito grande nos extremos ali da Bíblia mesmo, né? Porque você vai falar praticamente só de Apocalipse e Velho Testamento, então a figura de Jesus muito colada na de Davi, na do Leão de Judá, né? Ou é aquele Jesus da segunda vinda que é masculinizado, justamente. Então você tem os memes ali que é ele, fortão, lourão, assim, malhado, às vezes, né? Segurando uma espada, vestido de linho, vestido de ouro, né? Às vezes ele lutando com um demônio mesmo. E no Instagram vocês devem ter cruzado agora. Amanhã tem perfil que o modelo de negócio é fazer vídeo de Jesus e o diabo lutando e clica, dá like para Jesus ganhar e passa, se você passar, o diabo vai ganhar. E são vídeos assim, que tem às vezes centenas de milhares de visualizações, né? Então, enfim, aí caminhando para o terceiro ponto, eu já finalizo também, porque a ideia era só dar umas pinceladas mesmo, né? Como eu digo, não é uma coisa que aparece muito, mas não é um ângulo específico que eu dou, né? Eu estou dando até um pouco mais de atenção à questão de gênero, porque eu estou numa linha mais recentemente para estudar o processo de radicalização em si, né? E as pesquisas recentes têm apontado que, no caso da radicalização online, que é uma coisa que teve um salto muito grande depois da pandemia, os públicos extremos que mais estão crescendo é o da supremacismo branco, né, Estados Unidos e Europa, e a radicalização misógina. Realmente é uma coisa que assim, deu um salto muito grande, que também tem as suas versões mais extremas e as suas versões mais de superfície, que seria uma influência Red Pill, né, o Calvo Campari e tal, mas você vê que a coisa da Janja é muito esse discurso, né, você não pode confiar na mulher, ela sempre vai querer estar te passando para trás para
mesma coisa. Então, nem o amor da Janja pelo Lula, ele é sincero, né? Ela quis dar um golpe no baú, enfim. Isso realmente está muito forte. Mas aí, por fim, finalizar, e eu acho que a questão da religião ela é mais central, que é essa questão da temporalidade, né? Essa ressonância dessa política, dessa meta política de extrema-direita, com um tipo de temporalidade que se parece mais com o que a gente, né, seculares chamaríamos de religioso, ou talvez, aí falando um pouco, né, não pode até comentar em cima, mas me parece dentro de uma versão, né, porque a gente não pode dizer que o cristianismo é todo igual, né, mas certamente mais próximo de uma versão mais evangélica no sentido da coisa do end times, né, do fim do mundo, está mais próxima, né, eu acho que está muito mais nos evangélicos do que no catolicismo, por exemplo, né, então isso conforma todo o ambiente afetivo no qual esses públicos proliferam e tem a ver com essa sensação de medo, de insegurança, né, de que estaríamos realmente num certo tipo de encruzilhada histórica, mas que é também uma encruzilhada cósmica e que você tem que estar do lado certo para você se salvar você mesmo, salvar a sua família. Né? Então, mesmo quando isso não adquire um conteúdo religioso tão explícito como nos segmentos evangélicos, né? A sensação me parece que é muito parecida de que a direita tem que ganhar, que se o Brasil cair na mão da esquerda, o Brasil vai acabar, como se fosse realmente ser o fim do mundo, né? O Brasil vai virar um grande, os moradores de rua iam tomar conta da cidade, sabe? Ia virar um apocalipse zumbi mesmo. Então, isso é uma sensação muito forte, claro, né? Está muito mais próximo de uma sensibilidade que a gente vê mais reconhecida no campo da religião ou de certas religiões do que, né, no próprio campo da política secularizada, né? Aí, localizo em termos de uma temporalidade não linear mesmo, né, de um futuro que eu tenho estudado mais, voltado mais para os neorreacionários hoje, né, os neorreacionários do Vale do Silício, porque eles estão muito próximos do Trump. E é interessante a gente ver assim, uns paralelismos muito interessantes, por exemplo, aí, essa ideia, por exemplo, da segunda vinda, né? Porque até onde eu tento entender, para mim é muito difícil, porque eu tenho uma noção, como a maioria de nós, muito linear do tempo, né? O presente ele é um desdobramento do passado e o futuro vai ser um desdobramento do presente, mas nos neorreacionários, por exemplo, né? É como se esses futuros, ou aceleracionistas de direita, como Peter Thiel, Nick Land, né? O próprio Yarvin, a ideia é que o futuro já aconteceu, né? Assim como no caso da segunda vinda, porque se é certo que ele vai vir, já aconteceu, né? Então, no caso dos neorreacionários, é a coisa da IA, aquele modelo de exterminador do futuro, né? Do Skynet, e o que a gente vê hoje são sinais desse futuro chegando até nós. Às vezes o pessoal da tecnologia, até que nem é da política, eles usam a ideia de um download, né? Isso está no senso comum do pessoal da tecnologia também. É como se a tecnologia futura ela já tivesse acontecido ou está ali virtual e o que está acontecendo hoje é um download desse futuro acontecendo. Eu já vi como é que aquele cara lá do Parque Tecnológico do Recife, Virgílio Almeida, ele falou isso no Roda Clipa, né? O futuro ele fala um download aqui no presente. Então, é uma ideia que não é uma ideia, né, própria de uma ideia mais secularizada ou progressista de tempo, né? O futuro ele vem do presente, não ele já aconteceu, está fazendo download, né? Enfim, aí só como uma anedota, assim, talvez com curiosidade, para terminar, com essa questão do segmento mais evangélico ali dentro dos grupos que a gente monitorava no Telegram. Quando teve a eleição, né, de 22, que o Janones entrou com aquela estratégia da guerrilha digital, e eles tentaram vários ataques ali né, para provocar os públicos bolsonaristas, a coisa do pintou o clima, do Bolsonaro canibal, né? Só que o único que perturbou ali o Telegram deles mesmo, que deu uma desbaratada aqui durante 2 dias, foi o da maçonaria. Aquele da maçonaria. Eles, é uma foto, né, que eu acho que ela é real, ela é uma representação mesmo, né? Ela era que era o Bolsonaro, não sei se o Ciro Nogueira, tinha mais umas figuras ali. Era dentro, né? Isso, só que aí eles adicionaram mais umas coisas ali, aquele olho, aquela coisa para ficar bem maçonaria assim. E aí dispararam, eles Bolsonaro maçom,
Isso, de fato, ele foi interessante ver que a galera deu uma. Teve uma galera que falou assim, como assim, nossa relação? E pelo nosso mapeamento, ele está dizendo que eram segmentos mais do cantinho ali, um pouco mais evangélico mesmo, desse povo. Embora nem sempre é tão fácil assim de você estar discernindo, né? Porque, pelo menos quando está falando de Big Data, né? São uma quantidade maior de dados, aí busca por palavra-chave, que é uma outra forma de organizar, mas dá a impressão que enfim, isso de certa forma mexeu mesmo mais que os outros, né? Bom, acho que é isso, acho que eu consigo ficar aqui dentro do meu tempo, mas era só realmente estar trazendo aqui mais esse outro olhar. Acho que é isso.